A leitura hoje é diferente do lecionário, onde a igreja comemora. Ontem também foi diferente, só que ontem eu postei a do lecionário, mas comentei onde a igreja comemora. Hoje também é a mesma coisa. Se de tarde em diante der tempo comentar do outro evangelho e da outra leitura, eu comento. Vamos lá. A primeira leitura fala assim: Caríssimo, amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece Deus. Quem não ama não chegou a conhecer Deus, pois Deus é amor. Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Deus enviou o Filho único ao mundo para que tenha vida por meio dele. Nisto consistimos o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou o seu Filho como vítima de reparação pelos nossos pecados. Então, a leitura vem dizer que não foi nós que escolheu seguir Deus. Por isso que a gente não pode se engrandecer, não pode se achar melhor do que aquele que está perdido, ou aquela que está perdida. Por quê? Porque veja bem, se você está na igreja, foi Deus que te convidou, foi Deus que te amou primeiro. Se você está pregando, foi Deus que convidou, foi Jesus, Deus que afrontar você primeiro. Você faz aquilo por causa de Deus. Se eu estou aqui falando para vocês sobre Deus, foi Deus que me chamou primeiro. A convenção, e aí eu estou aqui pregando. Quando você reza, seja onde for, em qualquer momento, em qualquer lugar, quando você para o tempo para rezar ali, foi Deus que te escolheu para rezar naquele momento, para salvar alguém, de alguma forma, você rezar, ou você se livrar do inimigo naquele momento, que vem alguma coisa pesada para você, ou vai vir, alguma coisa sempre Deus está nos escolhendo. Por isso que quando alguém vem pra gente, bora na igreja, fulano, bora em tal lugar, bora rezar, ali é o convite de Deus. Deus enviou aquele anjo. Quem é o anjo? Você que chamou, aquela pessoa que veio até você, te chamar para rezar, ele foi um anjo de Deus. Deus usou aquela pessoa para poder te chamar a santidade, te chamar a oração, te chamar a salvação, te chamar a converter outras pessoas. Então, veja bem, é Deus quem ama nós primeiro, não é nós quem ama Deus. Por isso que nós temos que observar, a leitura onde falou isso, nós temos que observar muito quem fala no Espírito Santo, quem fala sobre Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Como é que eu falo que eu digo que amo Deus e só vivo criticando os outros? Não, também eu tenho que dar pregação explicando qual motivo e tal e tal. Como é que eu amo Deus e vivo caçando confusão com outras pessoas? Como é que eu amo Deus e não consigo perdoar? Porque veja bem, o que acontece hoje em dia é assim. Muitas pessoas intrigadas de você, intrigadas de mim. Eu tenho pessoas intrigadas de mim. Mas não é que eu seja intrigado dessa pessoa. Por quê? Porque veja bem, nós somos seres humanos. Ok. Nós não estamos no nível da santidade para chegar ao ponto de estar se humilhando todos os dias falando com aquela pessoa. Não. Eu, pelo menos, digo que por eu que não tenho essa santidade. Se você tem, graças a Deus. Está de parabéns. Veja bem, nós somos limitados. Deus falou, homem, perdoe 70 vezes 7. O que é perdoar 70 vezes 7? É aquela pessoa que te fez o mal, te causou o mal, e ela chega até você e pede perdão por aquilo. E você perdoa. Ali é o momento de você perdoar. Ou seja, aquela pessoa chega até mim, pede perdão. Eu tenho que perdoar. Agora, aquela pessoa não se arrepende. Não vem até você pedir perdão. Não vem querer falar com você. Aí já é outro caso. Já é outro caso. Porque, veja bem. Eu digo isso porque eu vivo isso. Mas essas pessoas eu falei 3 vezes. Dia diferente.
Por quê? Porque eu tenho que... É difícil? É difícil. Você sabe lá, bom dia fulano, oi fulano, fulano, e não responder? É difícil isso. Muito difícil. Até porque poucas pessoas fazem isso. Fala uma vez, não respondeu, caiu fora. Não, mas você tem o direito de você que é cristão, pelo menos 3 vezes. Pelo menos. Se for mais, melhor ainda. Mas eu só consegui 3 vezes. Eu tenho que falar a verdade para vocês. Não posso daqui querer me aparecer. Não posso estar aqui querendo não sei, eu não posso. Então, eu falei com essas pessoas 3 vezes. Por quê? Porque Deus está em mim. Deus é amor. Agora, se aquela pessoa, eu não falo mais com aquela pessoa. Eu vejo, faço conta que não está ali. Tudo bem. Por quê? Porque eu já fiz meu papel. Já falei 3 vezes com ela de dia diferente. E eu vi que ela não queria contar comigo, não quer responder. Então não tem por que eu estar todo dia falando com ela. Veja bem. O que acontece? Agora não tá, a culpa não tá em mim. Tá nele. Ou nela. Vamos supor assim. Se você falou e ela não respondeu, a culpa não tá em você. Se você falou 3 vezes. Porque eu diria 3 vezes. Porque às vezes a pessoa não escuta. Às vezes a pessoa não viu. Tem vários motivos. Por isso que a gente tem que tentar 3 vezes pertinho, falando pertinho, não de longe, mas pertinho, para a pessoa perceber, ver, e você ver também. Então, a culpa não está em você, não está em nós que falou 3 vezes, está nele, está nela, que não respondeu. Aí você não pode, de maneira nenhuma, vou ficar me humilhando, não. Se ele se arrependeu ou ela e vinham tá você, aí é outro caso. Ele vinham tá você, oi fulano, aí você tem direito de responder sim. Aí você tem direito e eu tenho que responder. Mas enquanto isso a gente tem que ficar plantado no nosso lugar, respeitar o espaço dele ou dela, entendeu? É Deus quem ama a gente. Então a gente tem que dar esse amor, tem que dar esse amor, o perdão, porque a gente tem que perdoar sempre. Não fique com rancor dessa pessoa dentro do seu coração, porque você matou ela e matou você dentro do seu coração. Não pode. Você não pode de maneira nenhuma de ter raiva. Por quê? Porque se você tiver raiva daquela pessoa entregada de você, você não pode comungar, não pode rezar o Pai Nosso, não pode entregar a oferta, não pode. Por quê? Porque Deus fala no Pai Nosso que a gente perdoa aquelas pessoas, pediu perdão, então Deus Jesus vai nos perdoar. Segundo, se você tem algo contra seu irmão, deixa a oferta, vai reconciliar com ele primeiro. Mas se você não tem, por exemplo, você falou 3 vezes, você não tem raiva dele, você não tem motivo de ter nada com seu irmão, com o seu próximo. Então você pode entregar sua oferenda. Mas se você tem rancor, ódio, raiva, você não pode entregar a oferenda no altar. Então vamos ter cuidado, cautela. Vamos ser esse amor. E a gente entender que esse amor, esse dom não é de nosso, é de Deus. Foi Deus quem nos deu. Por isso que a gente tem que... A leitura ontem falava também sobre a questão de a gente analisar o caso. Você sentiu algo espiritual em você. Você não sabe decifrar o que é. Você não pode agir por impulso. Você tem que ter cautela. Pode ser Deus, pode, mas pode ser o demônio também. Tem que ser investigado aquele caso. Você tem que ter uma pessoa que já aconteceu isso com essa pessoa, ou seja, pessoa de igreja, de frente à igreja, para ver o que é do Espírito e o que não vem do Espírito. Porque aí você vai ter cautela para dizer o que vem e o que não vem do Espírito Santo. Porque tem um espírito mal também, que ele nos engana. Veja que o demônio, ele tem tanto poder. Tanto poder que ele pegou as coisas do mundo todo. Tipo, foi um filme do mundo todo e passou em Jesus. Tipo, mostrou a Jesus naquele momento. Para conseguir pagar Jesus para ele. Para Jesus morrer na cruz, pegar na cruz para nos salvar a humanidade. Então ele é esperto. Veja que Padre Pio apanhava fisicamente do demônio. Via ele em pessoa, um cachorro. Ele se transformava em cachorro. Se transformava em papa. Papa não, perdão, em bispo. Que ele, o Padre Pio viu. Ele se fingindo de outra pessoa, dos padres. Batia nele. Então o demônio ele tem poder aqui nessa terra. Você tem que entender que ele tem poder. Tem que ter cuidado.